paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar sobre uma matéria na teologia que nós chamamos de epístolas gerais. Essa matéria também nós podemos chamar de epístolas católicas ou epístolas universais. Nós optamos por nos chamar a expressão de epístolas católicas, apesar da palavra católicos em grego ser universal, para não ficar cunhado a um grupo religioso como o catolicismo apostólico romano. Tá bom? Então, nós usamos geralmente epístolas gerais. As epístolas gerais, elas são 7. A carta do Tiago, o carta de Tiago, primeira de Pedro, não é primeira a Pedro e nem primeiro Pedro, é primeira de Pedro, e também segunda de Pedro, primeira de João, que também não há primeira a João e nem segunda a João, é primeira de João, segunda de João e terceira de João. E a carta do Judas. No total são 7. Tiago, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João e a carta do Judas. Hoje eu quero falar da carta de Tiago. É muito importante essa carta para nós. Uma carta que vai mostrar que a fé, ela não pode ser uma confissão somente vazia. Ela não pode ser somente um discurso. A fé tem que ser prática. E quem é esse Tiago? Tudo indica que esse Tiago é o meio-irmão de Jesus que escreveu a carta. Nós podemos observar que no capítulo 1, versículo 1, ele se identifica como Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos na dispersão. Ou seja, esse Tiago ele está escrevendo para os judeus que se converteram e estão na dispersão por causa da perseguição, tá bom? E esse Tiago, tudo indica ser o meio-irmão de Jesus. Não pode ser o apóstolo, porque aquele apóstolo primário, claro que depois esse Tiago também será chamado de apóstolo, porque aquele Tiago que era dos 12, que era o irmão do João, esse Tiago ele morreu lá logo cedo. Você vai observar que no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ali basicamente o Tiago vai morrer ao fio da espada. Essa carta tudo indica que é o Tiago, meio-irmão de Jesus, que vai escrevê-la entre os anos 44 e 49 depois de Cristo. Nós podemos observar que no começo os irmãos de Jesus não acreditavam nele, de acordo com João, capítulo de número 7, dos versículos 2 a 5. Só que o que acontece? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus apareceu para esse Tiago, o meio-irmão dele. E aí a vida desse Tiago começou a mudar. Nós podemos observar em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que depois da ressurreição, Jesus apareceu a Tiago. Logo mais, nessa progressão de revelação bíblica, nós vamos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que é quando os irmãos estavam esperando aquela promessa que Jesus falou em Atos 1 e 8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Agora, em Atos 1,14, nós vamos observar que os irmãos de Jesus estão lá esperando essa promessa, a promessa do Espírito Santo. Olha que interessante. Aqueles que não acreditavam, agora já vão passar a acreditar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que Tiago vai ganhando uma certa projeção na igreja primitiva e ele vai se desenvolvendo, e nós vamos observar que logo mais no capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, esse Tiago, meu irmão de Jesus, já vai ser basicamente, é como se fosse o presidente de um concílio. Se tivéssemos hoje chamada convenção, para não ser anacrônico, seria assim, presidente da convenção. Olha que interessante, a palavra final em relação às questões teológicas ou questões doutrinárias ali, que o Paulo levou a Jerusalém, a palavra final, claro, é do Tiago, pelo Espírito Santo, ele dá a palavra final. Olha que interessante, o Tiago já tinha uma grande influência, basicamente, na igreja primitiva. Quando nós vamos caminhando um pouquinho mais na revelação progressiva, nós vamos observar que Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19, vai mostrar que Tiago já estava sendo chamado de apóstolo também, quando Paulo sobe a Jerusalém, né, ou desce a Jerusalém. Quando Paulo vai a Jerusalém, o Paulo vai dizer que não encontrou nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o apóstolo, o irmão do Senhor. Olha só que projeção, quando nós vamos observar o capítulo de número 2 da carta aos Gálatas também, no versículo de número 9, o Tiago já vai aparecer como uma das colunas da igreja. Que interessante. Então, tudo indica que o Tiago que escreveu a epístola é o meio-irmão de Jesus. E ele escreve para quê? Ele escreve para, assim, animar, exortar, encorajar os irmãos naquele momento de perseguição que eles estão vivendo. Você vai observar que a perseguição
é muito intensa que o Tiago vai falar na sua carta, escrever no capítulo 1, no versículo de número 2, né, que eles deveriam se alegrar nas tribulações, nas provações que eles estavam passando, porque aquelas tribulações iam aperfeiçoar a fé deles. Mas também Tiago escreve para corrigir uma ideia errônea de fé salvífica, que é muitas das vezes o que nós temos. A gente pensa assim, então tá bom, eu creio, mas a vida não se harmoniza com a fé que nós professamos. A fé, ela é metafísica, é verdade, mas ela tem que ser vista através das nossas obras. É isso que Tiago prega, é isso que Tiago está dizendo. Nós podemos observar essa dinâmica quando o paralítico foi levado por 4 homens em Marcos 2, e aí a Bíblia diz que quando eles colocaram, eles estão abrindo o eirado lá, o telhado, como você queira, Jesus olhou e disse assim, e vendo-lhes a fé. Ora, a fé metafísica, Jesus viu a atitude daqueles homens. A verdadeira fé, ela vai desembocar em atitudes condizentes com a fé que eu professo. Então, observe que em Tiago 2,19, o Tiago vai dizer algo que é interessante. Ele diz assim, crês tu que Deus é um só? Aí ele vai dizer, fazes bem, porque os demônios creem e tremem. Olha, os demônios também têm uma certa crença, mas isso não muda a vida deles, eles continuam demônio. A nossa fé, a nossa crença tem que ser uma crença que transforma a nossa vida, que muda as nossas atitudes, que vão nos levar a ter obras de verdade que condigam com a fé que nós abraçamos. E o Tiago é fantástico, por quê? Porque ele vai nos tirar daquela ideia, né, que nós pentecostais temos, que nós acreditamos nos dons, né, de ficar, olha, espiritual, olha o céu, como se fosse um guru, e o Tiago vai dizer assim, olha, é o seguinte, eu quero que vocês tenham pé no chão, que essa fé de vocês revele no dia a dia, no cotidiano, que vocês de fato têm fé através das obras de vocês. E aí o Tiago vai listar uma série de coisas que a verdadeira fé produz. E uma dessas coisas, entre muitas, eu vou citar alguns, em uma dessas coisas, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele vai dizer que a verdadeira fé, ela persevera em meio às tribulações. A pessoa não retrocede. Ela pode até ficar triste, desanimada, mas ela não vai retroceder. Ela vai perseverar em meio às tribulações. Logo mais, o Tiago vai falar que a verdadeira fé, ela pratica a palavra de Deus. Então, a pessoa não é só um ouvinte, ela é uma praticante da palavra de Deus. E logo mais, o Tiago também vai dizer que essa fé, ela vai me levar a amar ao meu próximo. Amar o meu próximo. Olha só, essa fé também vai me ajudar a ter mais controle da minha língua. Essa fé também vai me ajudar a me abster das coisas do mundo para viver uma vida para Deus. Então, essa fé é uma fé prática, uma fé de fato que desemboca nas boas obras que condizem com a fé que eu professo. Então, nós precisamos pensar, tá? Nós precisamos pensar. Então, o Tiago escreveu para hebreus cristãos, ou judeus, como você queira, que estavam na dispersão por volta do ano 44 a 49 depois de Cristo. Então, e essa carta chegou até nós, carta maravilhosa para nós pensarmos. Uma fé que não tem só discurso, porque aí não é fé. Uma fé que, de fato, se materializa com as boas obras. Lembrando que as obras não salvam, mas o verdadeiro salvo, aquele que tem fé, ele anda em boas obras. Aí entramos em harmonia com o apóstolo Paulo em Efésios 2, versículos 8, 9 e 10, que ele vai dizer justamente que nós não temos obras, né, para nós não nos gloriarmos, tá? Mas aí quando ele vai fechar o pensamento no versículo 10, ele vai dizer que as boas obras para aqueles que são salvos, Deus preparou para que os salvos andem nela, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.